Com vocês, o super professor de História Carvalhal, que vai contar pra gente como a grandiosa civilização romana entrou em colapso. É com você, professor. Boa tarde, galera. O nosso tema de hoje é extremamente importante para o vestibular. Nós vamos falar sobre a decadência do Império Romano e é exatamente a partir dela que o mundo medieval na Europa Ocidental irá se instalar. Portanto, nós temos que compreender como foi esse processo. Moçada, sobre o Império Romano todo mundo já ouviu falar, seja nas escolas, seja nas ruas, seja em Hollywood. O Império Romano é muito famoso porque o Império Romano conquistou dimensões territoriais imensas. O Império Romano começa na Europa, vai lá pela Europa Oriental, chega na Ásia e domina todo o norte da África. Dessa forma, essa imensidão de território colocava o cidadão romano como senhor do mundo, como cidadão do universo. Um conjunto de crises irá se abater sobre Roma. E exatamente essas crises é que vai levar à destruição do poderoso império. O primeiro ponto que nós temos que abordar é a crise econômica, que começa com o encarecimento da mão de obra escrava. Olha aí, ó. O escravo era, na realidade, a principal força de trabalho existente em Roma. E como é que se obtém escravos? Ora, meu velho, o escravo ele é obtido através das guerras de conquista. O poderoso Império Romano marchava com suas legiões em territórios que eram dominados e os povos conquistados eram colocados na condição de escravidão. Quando o Império Romano alcança longas fronteiras, fronteiras muito distantes, você não só precisava de exército para conquistar, e quanto mais distante, maior a quantidade de efetivo de homens que você precisava, como também, depois que se conquista, você precisa manter, então você tinha que ter mais efetivo de exército. Por um conjunto de outros fatores, e o mais importante esse que eu acabei de relatar, o Império Romano paralisou as guerras de conquista. Paralisando elas, os escravos, portanto, tornam-se escassos, e o que faz com que o seu valor se eleve. Eu sei que você está em casa pensando, mas peraí, depois que você conquista uma quantidade grande de escravos, é só o escravo pegar a escrava e aí fazer um bocado de escravinho. Não, meu velho, não é assim que a escravidão se reproduz. Não era na senzala que a escravidão se reproduziu no Brasil, foi através do tráfico negreiro e foi exatamente através das guerras de conquista que Roma obtinha os seus escravos. Portanto, o escravo caro, você quebra a lógica daquele sistema e aí nós vamos ter um conjunto de consequências no campo econômico. Quer ver? O grande proprietário sofre, mas sofre menos. O médio e pequeno proprietário, esse vai sofrer muito mais. De forma imediata, ele terá que assistir. Ou ele vende a sua propriedade, ou ele vai embora abandonando a sua propriedade, ou ele verá o grande proprietário tomar na tora a pequena e a média propriedade, que vão desaparecer. Como característica econômica, a propriedade em Roma torna-se grandiosa. É o latifúndio que se instala na sociedade romana e na economia romana. Dessa forma, meus amigos, esses pequenos e médios proprietários vão viver na cidade de Roma e lá, nesse instante, eles começam a obter os benefícios do Estado romano. Afinal, ele é cidadão de Roma, ele é cidadão do mundo, mas quando o número de vagabundos começa a aumentar, surgem os problemas urbanos, violência, estupros, doenças. Eu não estou falando de Salvador, não. Eu estou falando da cidade de Roma, do poderoso Império Romano. E aí o homem volta à sua origem. O homem volta para o campo. Só que quando ele chega lá, ele não encontra mais a terra que está na mão do grande latifundiário, o senador romano, porque o grande proprietário era da casta, da aristocracia, a aristocracia senatorial, que controla a grande propriedade. Então ele volta e não tem mais terra. Como resultado, ele se submete à condição de trabalho no regime chamado de colonato. O que é o colonato? É quando o homem vai, arrenda, ou seja, pega uma fração da terra, trabalha nela, produz e vai repartir com o grande proprietário aquela produção. Que normalmente o grande proprietário fica com 80%, 90% da produção e o colono ficava com um pequenininho de nada. Como resultado concreto, o que a gente observa é o aparecimento de um novo regime de trabalho. E quando surge um novo regime de trabalho, numa sociedade que se baseia na escravidão, é o sistema escravista sendo destruído na sua base. É como um câncer que vai corroendo a estrutura econômica da sociedade romana. Para piorar e agravar a situação, no final do século III e principalmente da segunda metade do século IV em diante, Roma conhece um conjunto de crises nas colheitas, invernos muito rigorosos, pragas e principalmente as técnicas rudimentares de produção levam, portanto, à destruição das colheitas e à escassez, e aí mais fome, mais doença e mais violência. A sociedade romana agora entrará numa nova crise, que é a crise social. Revoltas vão explodir sobre Roma, e essas revoltas
revoltas, a gente pode citar, inclusive, uma muito famosa, a de Espartacus, que inclusive teve um filme, né, estrelado pelo grande Kirk Douglas. Esse filme, Espartaco, portanto, retrata uma rebelião de escravos que tentou, inclusive, destruir a estrutura do Império Romano. Podemos citar as revoltas campesinas, os camponeses, como, por exemplo, a revolta do Monte Aventino, quando os camponeses reivindicam direitos. A sociedade romana está convulsionada, mas o que veio a implodir efetivamente essa estrutura social foi o cristianismo. Afinal de contas, quando o cristianismo aparece, você sabe, o cristianismo é incompatível com a escravidão, porque o cristianismo vai defender o quê? Nós todos somos irmãos, nós todos somos iguais, nós todos somos filhos de Deus. Como pode essa mentalidade estar vinculada, portanto, a uma estrutura social em que um homem coloca o outro na condição de objeto, de escravo? Pois é, no início os romanos começam a perseguir os cristãos, e romano tinha um prazer ver cristão ser devorado por leão, botar cristão para sentar em brasa quente. Só que os romanos começam a se espantar e assustar quando então, meu velho, os cristãos morrem felizes. Eu sei que você que está aqui na Bahia, né? Você que gosta de dar aquele pagode, você que curte todo esse prazer mundano que nós temos aqui no nosso estado, não deve entender como alguém pode ter prazer em morrer. Mas o cristão de fé, aquele que acredita que quando morre vai para o paraíso, e era assim os primeiros cristãos, eles morrem felizes. Quando um cristão entrava na arena para morrer, entrava feliz. Nem o leão entendia. O leão se assustava. O que eu quero que você perceba é que os romanos se espantam com essa situação. E ao se espantarem, começam a ter curiosidade, e conhecendo o cristianismo, vão se convertendo, até que a aristocracia romana converte-se ao cristianismo. E você sabe, a aristocrata romano não pode ser devorado por leão, nem tampouco sentar em brasa quente. Há uma mudança, portanto, de relação entre o império e esses cristãos agora. E dessa forma o cristianismo se instala e muda essa estrutura social. Para agravar agora, vem a crise política, quando o Senado começa a disputar o poder com o poderoso exército, a guarda pretoriana. Eles disputam, e na disputa entre eles você começa a destruir as duas instituições. Diocleciano vai criar a tetrarquia, dividindo o poder em 4. Em seguida, o império será dividido por Teodósio, que divide o Império Romano em 2, Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Antes, Constantino transferiu a capital de Roma para Constantinopla no Oriente. Esta crise política associada à crise econômica e social levam agora a um momento drástico na humanidade. É quando o Império Romano do Ocidente vai cair sob o domínio dos povos bárbaros. Bárbaros vindo das estepes começam a marchar em direção às fronteiras naturais do Império Romano, o rio Reno e o rio Danúbio. Lá eles se sedentarizam, lá eles se fixam e lá estão trabalhando, temendo, o Império Romano temendo que esses bárbaros invadam seu território, manda as suas legiões para lá, e lá vai as legiões romanas, e os soldados romanos se postam. Aqui você não entra, seu bárbaro, aqui você não vai entrar, seu bárbaro. E está lá o bárbaro germânico, sedentário, tentando ver para onde ele vai, para onde vai mudar a sua vida, e o soldado romano lá postado, aqui você não entra, seu bárbaro. Só que, marchando, portanto, do Oriente, vem o povo, os hunos, liderados por Átila, o rei dos hunos, conhecido naquela época como flagelo de Deus. Átila era tão gente boa, que você imagina, se acreditava naquela época, que onde o cavalo de Átila pisava, nunca mais nascia grama. Pois é essa galerinha que está vindo na direção dos germânicos, que estão sedentários ali nas fronteiras do Império Romano. Lá vem os hunos nessa direção. Eu queria que você se colocasse no lugar de um germânico. Imagina, você olha para um lado, está lá o romano, olha o romano, olha. Aqui você não entra, seu bárbaro. Aqui você não vai entrar. E você olha para o outro, lá vem os hunos. Uau! Na sua direção. Você fazia o quê? Bom, você eu não sei. Eu e os germânicos partimos para cima do Império Romano. E foi isso que ocorreu. Os germânicos invadiram e destruíram o Império Romano. Átila, inclusive, veio com os hunos, saqueou e depois foi embora. Aí você, então, vai responder no vestibular. Está lá a pergunta. A causa da queda do Império Romano do Ocidente foi a invasão dos povos bárbaros germânicos impulsionado pelos hunos. Aí você, com uma bestalhada, marca. Verdadeiro. Aí no outro dia fica um cara de bocó. Por que está errado? Está errado, meu filho. Porque o que levou o Império Romano a ruir foi o conjunto de crises que se abateram sobre Roma. A início, a crise econômica, a crise do sistema escravista, foi isso que destruiu a sociedade. A invasão dos bárbaros é, na realidade, um marco da destruição da queda do Império Romano do Ocidente. Por isso, fique atento. Nós estamos aqui para mostrar para você a verdade histórica e você não erra mais no vestibular.